Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita alegria que nós voltamos para mais esse episódio do nosso canal Pessoa, Sexo e Deus. Nosso primeiro episódio nós falamos de sexo e identidade. Nesse segundo episódio nós vamos falar do prazer e do amor. E para conversarmos sobre isso, estou aqui no nosso estúdio com a nossa querida Bianca Alho, novamente com o nosso querido Itabaraci Nunes, com o glorioso Ailson Costa e com o Padre Fábio, que não é o Padre Fábio de Mello, mais uma vez vou dizer minha piada, o Padre Fábio Pereira. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para vocês. E vamos que vamos, né? Vamos aqui no nosso assunto, prazer e amor. Eu queria começar aqui com essa frase de uma sexóloga belga, para poder assim nos levar a pensar um pouquinho, né? Ela diz, o nome dela é Thérèse Argot. Ela disse que em 2030, segundo as estatísticas assim que ela estudou, os cálculos que ela fez e o estudo de sociedade, né, que ela vem fazendo, em 2030 os casais vão parar de fazer amor, assim, né? Vão parar por quê? Ela explica que o sexo virou um comércio, né? Se você compra o prazer, né? Você não precisa mais ter uma relação com alguém, não precisa mais manter relação com alguém para viver a relação sexual, né? Assim, você pode comprar, você pode pagar por pornografia, você pode pagar pela prostituição, que o seu Ailson aqui é professor de história, sabe muito mais do que eu, quando começou, né, a prostituição, aí, coisa assim muito velha, né? E se deixa de lado, né? Assim, muito essa questão, como o Padre Fábio disse no primeiro episódio, do amor, né? Assim, se vive muito simplesmente ali por viver de forma mecânica, né? Não se alimenta o amor. O que vocês acham sobre isso? Acho que isso pode acontecer mesmo? Assim, em 2030, a gente pode ver esse evento dos casais viverem, talvez ali, como o ser humano precisa de relação, os casais viverem só como amiguinhos e terem a relação sexual fora do casamento ou se contentarem com outras formas de prazer. Eu acredito que isso não é verdade, né? Se Deus quiser, não vai acontecer. Eu acredito que não seja verdade isso, não. Que não, né? Eu acredito que isso é um pensamento dela, né? Mas eu acho que não chega não vai chegar a isso. Pode chegar a isso, né? É uma possibilidade, mas não é. Eu acredito que não vai chegar a isso. Até porque essa questão da relação, né? Nós fomos criados para nos relacionar, né? Fomos criados para nos relacionar. É claro que acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois, mais para frente, na nossa conversa aqui, e com você que está nos escutando, justamente sobre a questão do hedonismo, da questão do comércio do sexo, né? Da prostituição, né? Da questão da pornografia, e tem uma série de outras coisas que vão realmente ferindo a vida conjugal, mas se nós formos trabalhando essas relações humanas e a relação do homem com a mulher, da mulher com o homem, o casal, essa relação ela vai sendo fortalecida. Então eu acredito que não é só a Igreja Católica ou as igrejas que vão trabalhar essas questões. A própria humanidade sente necessidade, o homem sente necessidade da mulher, como a mulher sente necessidade do homem. A complementariedade do sexo masculino e feminino, do ser homem e do ser mulher. Então essa relação ela exige uma complementariedade. Embora a mentalidade que vai sendo colocada pelo mundo ou pela mundanidade, né, as ideologias que estão inseridas na sociedade, elas possam levar a isso que esta sexóloga falou, né? Mas para mim eu não vejo que vai chegar a isso, né, de fato, por causa desse fundamento das relações necessárias do homem e da mulher. Essa questão ontológica da pessoa. Exatamente. Né, de querer ter relação com o outro. A minha preocupação, na verdade, é que faltam 9 anos apenas, né? Faltam 9 anos apenas, né? Mas é algo preocupante por quê? Porque a questão da mundanidade, como diz o Padre Fábio, remete a essa questão digamos, entre aspas, da venda do amor, que é o prazer, né? Esse vender o amor, nessa transformação do pensar da sociedade que nós tocamos da última vez, né, no programa passado. Então, esse vender o amor leva a essa transformação das coisas que acontecem, né? Então, talvez a pesquisa dela, né, e a França é um país em que
em que, digamos assim, entre aspas, a modernidade social é muito forte. É um país onde muitos pensamentos surgiram de lá. Sim. Revolução Francesa, o Iluminismo. Então, desde lá, historicamente, esses pensamentos eles já são impostos para a sociedade. E aí cabe ao nível cultural de cada sociedade aceitar, incutir ou não. Mas essa questão dessa venda do amor, que eu digo entre aspas, entendo venda do amor entre aspas, é que hoje a realidade midiática ela é muito forte e muito presente nessa venda. Hoje em dia você vê os programas que passam aí, nas várias TVs, as pessoas elas não falam mais no amor como um instrumento do matrimônio, mas falam do prazer com uma relação que é banal para as pessoas. E isso é muito preocupante. Não existe mais uma ordem, né? Uma relação sim, que gera não. amor, Ordem, que culmina no matrimônio. Não tem mais uma ordem. Assim, eu queria levantar um ponto que eu discordo um pouco, porque eu assim, como jovem, né? Entre aspas, assim, né? Ainda estou ali na juventude, né? Velha uma jovem... uma jovem madura. Mas eu, assim, no meio que a gente vai vivendo, nas conversas que eu vou tendo, né? Isso me preocupa porque eu vejo verdade no que ela fala, no que a sexóloga fala, né? A gente vê hoje em dia as relações que vira a pessoa, né, vai se amigar, vai morar junto, né? O sexo que não demanda necessariamente você ter uma relação com a pessoa, né? É o prazer, não é uma relação, é o prazer pelo prazer, né? Que o amor, então, nem se fala, né? Nem entra aí nessa equação, né? Então, a gente vê que o sexo não dá certo, então não vai dar certo casar, não vai dar certo... Então, assim, como eu ia falando, né? A ordem que é totalmente invertida, né? O prazer que vai sendo colocado na frente da relação, na frente das escolhas da pessoa, na frente de tudo, do caráter, né? Da amizade, de tudo, né? Uma ordem totalmente invertida daquilo que a gente é chamado a viver, né? E... eu ia, assim, por um lado, eu também discordo, porque eu não acredito que Deus vá permitir, né? Que o prazer, que o sexo que Ele nos deu como algo para gerar vida, eu não acredito que Ele vá permitir que isso seja instrumentalizado a esse ponto, né? Eu acredito que o Senhor, de alguma forma, vai intervir, né, no coração do homem, né? Ele criou, né? O homem é a criatura dele, o sexo é algo criado por Ele. Então, eu não acredito que ele vá permitir que algo que foi criado para gerar vida seja instrumentalizado a esse ponto. Sim. Mas a gente vê nos filmes, né, como você está falando, nos filmes, nas séries, né, é o prazer pelo prazer. Né? Então, eu vejo a forma como ela vê. Né? Ela não é uma pessoa que talvez tenha uma espiritualidade. Né? Ela vê da parte científica, ela está vendo a ciência. Né? As pessoas que vão colocando o prazer... Né? Por que as pessoas se drogam? Por que as pessoas têm os vícios? É tudo a busca pelo prazer, né? O prazer pelo prazer, sem um fim último. O fim último é o prazer, né? Como o padre Fábio falando, que depois a gente vai destrinchar mais. Mas eu vejo, assim, do ponto de vista científico, o que ela vai vendo, do que ela vai estudando, talvez o homem esteja tendendo para isso, né? Mas não dá para a gente olhar só de um lado. Né? A gente precisa olhar sociedade, assim, exatamente que ela faz, o lado espiritual, né? A gente precisa ver a pessoa como um todo, né? Então eu assim concordo e discordo, né? Acho que tem pontos, não é uma verdade absoluta, né? Eu também penso que nem a Bianca no caso, né? E em relação também é interessante vocês falando aí, né? Porque como o padre Fábio dizia, né? Assim a relação é o que caracteriza a pessoa humana. Né? João Paulo II falava isso quando ele fala da antropologia personalista. É um ser capaz de relação. Ele se relaciona e o sexo permite isso. Né? A relação sexual, a relação íntima, né? Ela permite algo mais profundo nessa relação homem e mulher. É por isso que nós, como cristãos católicos, defendemos e acreditamos que o lugar da relação sexual é no ato conjugal, ou seja, dentro do matrimônio, dentro ali, porque exige uma responsabilidade com um outro, com uma outra pessoa. E sabemos, né, que existe uma exposição de si, existe algo que se dá ali naquele ato ali, né, de se dar ao outro, de se revelar ao outro, revelar o seu corpo, mas revelar também a sua alma. Né? João Paulo II ele fala que
o noivado é importante, né? Defendendo o namoro e o noivado. É importante porque você revela a alma ao outro ali durante o namoro e o noivado. E quando você for revelar o seu corpo, vai ser muito de boa, vai ser muito tranquilo, porque o outro já te ama naquilo que é de mais profundo em você, né? Naquilo que é de mais precioso em você. Sim, Davi, é mais ou menos isso, né? É em relação ao amor, né? Porque a gente vê, como ela coloca, né? Essa pessoa, qual é o nome? Thérèse Argot, ela é belga, Ah. mas ela trabalha muito na França, como ela é francofônica, né? Ela trabalha muito na França, e ela é cristã, ela é católica, mas ela não se coloca assim, e aí ela vai em muitos lugares, assim, na mídia, né? E aí ela vê o andar da carruagem nas sociedades, né? É mais ou menos isso. Então hoje a gente vive um relativismo, na verdade, né? Em busca do prazer, e não olha como um amor, né? Porque amor não é um amor egoísta que hoje as sociedades vivem, né? Esse prazer egoísta, né, que busca só a autossatisfação. Então, dentro de um casamento, não é dessa forma que deve se agir, na verdade, né? Tem de ter amor, mas sempre pensando no outro. Não viver esse amor egoísta, né, de se não dá prazer para mim, eu largo e vou em busca de outra coisa que me dê prazer. Não, né? Isso não é amor, né? Então, eu penso dessa forma, né, que sim, pode acabar, sim, né? Se olhar, se deixar se levar disso, mas nós como cristãos, a gente deve privar justamente esse amor, né? Tem que sempre ter essa ordem, né, que Deus nos deu. Então, assim, vocês acham que essa busca desenfreada do prazer através do sexo reflete um pouco esse desejo ontológico da pessoa de ser saciado, de ser a mais que nós buscamos, né? E que nós, como cristãos, buscamos em Deus, buscamos em Jesus? Você acha que porque as pessoas não sabem muito aonde ir, tentam encontrar ali de uma forma relativista, né? Assim, buscando o prazer pelo prazer, serem saciadas e acabam perdendo muito da sua humanidade, virando animais? Assim, o que vocês pensam sobre isso? Falava há pouco, né, da questão da deturpação do amor no episódio anterior, né? Falava a diferença que há entre sexo e amor, né? Que vai sendo deturpado por causa justamente da mundanidade que vai entrando na mente, no coração das pessoas, e em vez de ser algo abençoado, agraciado, o sexo em si, a genitália, ela se torna algo, como é que diz assim, uma coisa que é utilitária, né? Ela não tem um objetivo fim, que é o amor entre os cônjuges, né? Mas é o prazer pelo prazer. E por isso o mercado da pornografia ela tem crescido muito, porque as pessoas, dentro da relação, por falta de maturidade até no relacionamento, o homem e a mulher, faltando ou em um ou em outro, ou nos dois, acontece que algo muito sério, porque eles perdem o sentido do que é a relação sexual no casamento, no caso, na relação, no caso dos cônjuges, né? Na vivência da importância do que é aquilo ali, que não é simplesmente para dar prazer um ao outro. Tem o prazer, como já foi colocado no episódio anterior, tem o prazer, mas não é o centro da coisa. Né? É um caminho, um instrumento, né? Exato. De atração, de François La Rochefoucauld, né? Tem uma frase dele aqui, um pensador, né? Diz que aqui o amor é como fogo, para que dure é preciso alimentá-lo. Só que o alimento não é como muita gente prega, né? Que vamos ver filme pornográfico, apimentar a relação. Não, é realmente o cuidar do outro, ver que o outro é importante para mim. A admiração, né? A admiração, né? Sempre, né? Expressar assim, eu te amo, dizer eu te amo. Isso é gerar realmente um amor fecundo, né? É uma relação que vai crescendo, não focada no sexo em si, mas nessa intimidade um com o outro, no olhar para o outro, dizer que o outro está bonito, o outro tá assim, o outro tá... Cuidar, né? O amar é cuidar. É interessante porque hoje em dia, né, eu sempre bato nessa tecla pela transformação do pensamento da sociedade. O prazer está muito relacionado à satisfação corpórea.
a satisfação corpórea. Necessidade Né? fisiológica. A necessidade simplesmente, fisiológica não da metafísica pessoa, né? Aquela coisa de que, não, eu preciso, então eu teria que fazer. Aí a gente cai naquela velha história. Só que o amor, ele é cumplicidade. E o ato conjugal está dentro dessa cumplicidade dos cônjuges. E como está dentro da cumplicidade dos cônjuges, existe toda uma relação de cumplicidade, mas uma relação de respeito, uma relação de companheirismo, uma relação de cuidado um para com o outro, uma relação de um se doar ao outro sem pedir nada em troca. Esse é o amor. Já o prazer é essa coisa de corpo. Não porque é isso mesmo, não porque o desejo que eu tenho é para tal coisa. E a gente percebe que isso, na verdade, hoje está incrustado no pensamento da sociedade. Nos jovens, até dentro das famílias, nos casais. Por quê? Porque hoje, né, pela própria mídia, o casamento é uma instituição que já teve o seu prazo de validade, digamos assim. Sim. Né? E isso é muito perigoso. Quando a sociedade pensa que o casamento já teve o seu prazo de validade, está levando a relação a dois ao aspecto corpóreo. E não ao aspecto do amor, da cumplicidade, do acolhimento, né? De ter uma beleza estilosa do lado. Né? De ter a beleza estilosa do lado. Então, é preciso a gente ter muito cuidado com isso. E como o David sempre coloca, como cristãos católicos que somos, a gente tem que ter um posicionamento em relação a isso. Temos que ser claros, né? Temos que ser claros em relação a isso. Onde quer que nós estejamos. Sim. Onde quer que a gente vá. Né? Porque é isso que a nossa fé, né? É isso que a nossa vocação que Deus nos deu, exige e pede de nós. Que nós sejamos claros onde a gente vá, dentro daquilo que prega a doutrina cristã católica. E é interessante essa questão do prazer, né? Assim, da realização. Uma vez conversando com uma pessoa, com uma médica, com uma Bianca, que também é médica, ela foi como voluntária, como acho que Médicos Sem Fronteiras, uma dessas organizações, né, que enviam médicos a lugares em guerra, lugares de muito sofrimento assim, humano. E ela não acredita em Deus, né? Pessoa que não acredita em Deus, porém ela sente uma grande realização em ir ao encontro da pessoa humana. Ela sente um imenso prazer mesmo, assim, uma grande satisfação em estar dando de si, né, ofertando aquilo que ela tanto talvez suou e fez sacrifícios para aprender, né, a medicina, para salvar outras pessoas. Deve você ver uma realização muito maior na pessoa quando ela faz um sacrifício para o outro, né? Eu acredito que talvez essa dimensão do prazer, do sexo, simplesmente pelo prazer hoje em dia, vem de uma sociedade, da nossa sociedade. Nós somos filhos desse tempo, né? Nós também sofremos disso. O catecismo, né, no 2397, ele diz assim que a aliança que os esposos contraíram livremente implica um amor fiel, impondo-lhes a obrigação de guardar seu casamento indissolúvel. Então é dessa relação mesmo que vai acontecendo, há um crescimento, né, dentro dessa relação que não está, volta a dizer o que eu disse antes, não na genitália, mas no crescer nessa relação, um expressando o amor com o outro em vista desta unidade dos dois, que biblicamente falando, né, no livro do Gênesis diz que eles serão uma só carne também. Sim. Né? Então, vivendo esta união que vai se tornando cada vez mais fecunda, e o casamento em si, que foi concretizado uma celebração litúrgica, ele se torna indissolúvel de fato. Então ficamos por aqui com esse nosso episódio, Prazer e Amor. Foi muito rico, teríamos muitas coisas para falar, mas a nossa proposta é realmente ficar nesses 20 minutos e esperamos vocês no nosso próximo episódio. E se lembre de compartilhar esse podcast com outras pessoas, envie, publique, e estaremos juntos na próxima semana com mais um novo podcast. Até lá.